Ok. Vamos então continuando aqui nossa aula de liturgia. Tem um áudio aberto aí. E nós vamos entender agora a questão do púlpito. Vocês perceberam que nós passamos o culto inteiro olhando para o púlpito. A gente passa, em média, aí os cultos nas arenas, o quê? 2 horas, 2 horas e meia no máximo, né? Por aí, 2 horas, 2 horas e meia. O tempo que E não, você... não chega a tudo isso, não. É, né? Na África, 6 horas na África. Facinho, facinho. 6 horas. Eu tive na África, rapaz, eu tive no culto que teve 8 horas de culto. Não aguentava mais. Meu Deus, o povo canta, aquele povo canta, rapaz. A gente passa ah, o culto inteiro olhando para o púlpito, né? Culto inteiro olhando para o púlpito. Um dos púlpitos que eu acho mais legal aí é o daquele da Kennedy, né? Aliás, mudar de lugar, né? O púlpito mudou. Eu achava melhor do que onde estava antes. Eu acho que era mais amplo. Tinha mais espaço para banda, tudo. Agora tá, ficou legal, tá bonito, não tá ruim não. Não tá, mas eu gostaria mais do outro, né? É questão de preferência. Mas o que o púlpito está nos dizendo? Qual que é a iconografia do púlpito, né? Essa aí é uma tradição que nós perdemos também. Hoje o púlpito não quer falar muita coisa. É claro que havia também algumas coisas que era meio excessivo, né? Era demais. Tipo assim, o púlpito, eu lembro quando eu era menino, quando eu era mais novo, no caso, né? Eu tô novão ainda, mas tenho mais novo. Quando era guri, quando era piá, eu lembro que o púlpito era um local sagrado, rapaz. Só o pastor pisava lá, presbítero, criança não podia brincar no púlpito, a gente se via no púlpito com o maior medo, o púlpito pode cair do morto lá. Havia aquela ideia do Santo dos Santos, né? Que se o sumo tivesse um pecado, morreria. Depois daquele caso da Anani e Safira. Então, o santo, tipo assim, o púlpito é o lugar santíssimo, né? Onde tem a pregação da palavra. E eu me lembro que era pecado tocar louvor, era de bermuda, sapato de bermuda, quando ia ensaiar, cara, no ensaio, um dia chegou o presbítero lá, o cara ficou bravo com a gente, quase bateu, mas é tudo pro inferno você, assim, de subir no púlpito do Senhor de bermuda, isso é um sacrilégio, isso é uma ofensa à santidade. E aí, cara, então, o que é que o altar nos comunica? O que o altar nos fala? Jesus usou púlpito, Paulo usou púlpito, não como esse que a gente usa hoje, né? Era um púlpito diferenciado. O púlpito deles era uma pedra, era sentado na beira do caminho, do bote, né? Mas a Bíblia menciona em Neemias capítulo 8 que Esdras usou um púlpito lá. Tá bem escrito que era um púlpito de madeira. Está bem escrito na Bíblia. Um púlpito lá. Na sinagoga existe uma espécie de um púlpito, que é um parapeito, e assim vai. É sempre o homem querendo ter alguma coisa pela frente para ele ficar por trás, algum tipo de aparato. Certa vez um professor fez um teste científico com a turma, né? Colocou lá um púlpito, tipo um púlpito, mandou o pessoal falar. Depois mandou o pessoal falar sem púlpito. Sem o púlpito, o pessoal falava menos, estava menos preparado. Com o púlpito, o pessoal dava aquele sentimento de liderança, né? Segura-se no púlpito, o pessoal está liderando alguma coisa, você se empolga. Então, o que o púlpito tem a nos dizer? Vamos buscar aí na nossa apostila, agora a próxima aí. A apostila agora é chique, né, pai? Parece uma revista, né? Tá vendo aí? Pai, Nazareno é excelência, meu irmão. Tamo aí. Tá conseguindo ver? Revista, a historicidade do púlpito. Sendo o púlpito o local mais alvejado em uma comunhão, qual é a sua história? Jesus usou púlpito, Paulo também? Como foi a evolução desse artefato na liturgia da cristandade? Você vai abismar agora que você vai descobrir a respeito do púlpito. Ok. O que é um púlpito?
Olha, tem que arrumar isso aí. Este artefato se torna o local mais importante de uma ministração religiosa. De onde vem o púlpito? Embora havia no tabernáculo o lugar santíssimo, não era um púlpito, porém era um lugar separado. E no templo também, Jesus não usou o púlpito, mas ele sentava-se sobre uma pedra, dentro de um bote. Ficava em pé em cima de uma montanha. Fica a ideia de um lugar reservado para quem exerce autoridade em transmitir as palavras sagradas. Ô, Major, deve ter um púlpito lá no batalhão para o comandante falar, não? Tem um púlpito? Tem, né? Geralmente tem para dar uma palestra, chamar a corporação, né? Inclusive, em solenidade, quando ele vai fazer o uso da palavra, ele vai para o púlpito. Então lá também tem isso aí. O púlpito é assim, é um local reservado para a homilia, onde pregadores, oradores, líderes usam para transmitir uma mensagem. Geralmente é um lugar elevado em relação ao restante do ambiente. A etimologia sinaliza que a terminologia púlpito é proveniente do latim pulpitum, que seria a mesma origem do para-palco, plataforma e, às vezes, forçadamente, altar para a homilia. Pessoal, acho muito importante esse tema no nosso curso, tá? O tema púlpito. A gente precisa entender isso direitinho, que o púlpito é da onde vem toda a nossa orientação, a ordenança, aponta o caminho, é tudo lá. Então, eu acho que, inclusive, eu conversei com a diretoria da Nazareno, lá o pessoal de Campinas, porque faltava esse tema na matéria. Aí eles disseram, não, realmente você tem razão, você tem que, pelo menos uma aula tem que falar sobre isso, porque púlpito é púlpito, né? Não tem como, é uma coisa que é sagrada para nós. Há um estilo de plataforma onde o púlpito é central, que é o caso da Nazareno, usa o central. É na parte mais baixa, um outro púlpito menor ou uma mesa grande, não é isso? Uma mesa ou um púlpito menor. Em outras denominações, há dois locais específicos no mesmo ambiente, ou altar, sendo que o púlpito de mensagem fica de um lado oposto, e um pouco mais alto, geralmente mais alto, e o outro pequeno púlpito, geralmente o mais conhecido como lectório, ou o átris, né? Átris também. Fica reservado para a leitura de porções ou passagens bíblicas, durante a liturgia do culto e também para assuntos da comunidade, avisos, anúncios e coisas triviais que não seja da palavra de Deus. Em ambos os casos, a ideia é dar ao momento da mensagem o seu devido valor e importância de local. O posicionamento dos dois púlpitos. Nesse tipo de púlpitos que compartilham o mesmo nível, porém separados por atividades, é costume chamar o púlpito da pregação de maior tamanho, destaque, o lado do evangelho. E o outro púlpito menor, o lado das epístolas. Quem já viu uma igreja assim, que tem dois púlpitos assim, no mesmo palco, um pouco mais alto que o outro, já viram? Porque a nossa igreja usa um púlpito na frente do outro, né? Tem igreja que é no mesmo local, só que um é mais elevado, o outro é menor. O de cima aqui é da homilia, da mensagem. O de baixo é o lectório, para ler avisos, coisa mais trivial da igreja. O lado das epístolas, onde lê também o Antigo Testamento. Atos, epístolas e Apocalipse. Todavia, são orientações da tradição, porém, com o passar do tempo, isso mudou. A pregação expositiva entendeu que o uso de todos os livros eram de igual importância. Algumas igrejas predominantemente históricas mantêm o uso dos dois púlpitos, separado o maior e um deles apenas para a mensagem de escrituras. O posicionamento mais comum é o púlpito no centro, ou a mesa no púlpito menor na parte de baixo. Mas não há tanta distinção em reservar os púlpitos para assuntos separados, como faz o posicionamento anterior. Nota interessante. O primeiro púlpito na Bíblia. A Bíblia menciona que Esdras usou um púlpito, não é interessante? Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Olha aí. Interessante isso aí. Estava em pé junto a ele, aí, ó, em pé, à direita. Matatias, Sema, Anaías, Urias, Iquias, Maceias. À sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Mahassum, Rasbanada, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Neemias 8:4. Deixa eu dar uma pausa aqui, espera um pouquinho. Então,
É porque em Curitiba não é comum. Mas são 3 tipos de púlpito, né? Na verdade, o púlpito que nós chamamos de púlpito não é púlpito, tá, gente? Eu quero corrigir isso aí. Inclusive, a Globo fez aquele debate com os presidentes e falou assim: vem até o púlpito aí, mas não é púlpito, não, tá? É ambão. Púlpito é palco é plataforma. É que a peça está lá, a peça que fica em pé, que você põe a leitura, está lá no púlpito. Está no púlpito, mas não é púlpito. Mas alguns chamam o móvel de púlpito. Até vende na internet, compre seu púlpito. Então, mas não é isso, não. Isso é porque a linguagem acostumou assim. Então, tem o lectório, tem o homilia, tem o púlpito, que são dois locais, né? Um é elevado que o outro, porque é o da palavra. Tem outro que é um em cima do outro, que são 3, embaixo a mesa, para coisas triviais. O segundo para leitura dos evangelhos, de outros livros, né, da Bíblia. E em cima a pregação, a homilia, né? Tem o púlpito também que tem a iconostase, que separa o povo do altar. E tudo isso é uma leitura. Nós usamos ter um púlpito central, por quê? O resgate aí é para que a palavra seja o centro, né? Por isso que a palavra é o centro. Antigamente era mais no alto, era o ambão, chamado de ambão, e mesmo assim a palavra estava mais alta. Mas agora não, a palavra está no centro, fica só o púlpito em cima, do altar. E embaixo, secundária, a mesa ou o púlpito menor, né? Olha o ambão, agora sim, a gente vai começar a entender. Por isso que está na escola, por causa disso, né? Embora o costume se chamar púlpito, todavia, é comum na Igreja Católica nomear o lugar onde se lê as porções litúrgicas e as homilias é ambão. O problema é que as culturas misturam plataforma, altar elevado, com púlpito também. O ambão, em sua origem etimológica grega, está mais para uma plataforma, porém se costuma chamar de púlpito. Por conseguinte, as denominações diversas costumam chamar o altar, ou seja, a plataforma de púlpito também. Da mesma forma, nomeiam o móvel unitário, que fica em cima do palco. Então, uma coisa é o púlpito, o móvel unitário, aquele móvel que é tipo uma estante. Mas no caso, o púlpito é maior. E outra coisa é o palco. Então, o palco é o púlpito. O púlpito é o palco. Aquela peça que fica em pé é ambão. Chegando na igreja domingo e fala assim: irmãos, eu quero convidar aqui no ambão o presbítero para ler, né? Quero convidar aqui ao ambão a mocidade para louvar a Deus. Ninguém vai saber o que é. Igreja, pastor, dá licença que eu faço seminário? Vocês não estudam? Fica aí, ó. Não sabe o que é. Veja a orientação geral da missal romana, onde classifica que a dignidade da palavra de Deus. Olha que bonito isso aí, cara. O negócio é católico, viu? É romano isso aí, mas os caras acertaram aí, ó. A dignidade da palavra de Deus requer que haja na igreja um lugar adequado para a sua proclamação e para o qual, durante a liturgia da palavra, convirja espontaneamente a atenção dos fiéis. Olha que bonito isso, gente. Em princípio, este lugar deve ser um ambão estável e não uma simples estante móvel. Tanto quanto a arquitetura da igreja permita, o ambão dispõe-se de modo que os ministros ordenados e os leitores possam facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis. Do ambão são proferidas unicamente as leituras, o salmo responsorial e o precônio pascual. Podemos também fazer-se do ambão a homilia e proporem-se as intenções da oração universal. A dignidade do ambão exige que só o ministro da palavra suba até ele. Convém que o novo ambão, antes de ser destinado para o uso litúrgico, seja benzido segundo o rito que vem do ritual romano. Olha aí, o zelo que os católicos tinham pelo púlpito. E isso a igreja herdou. A igreja protestante herdou esse zelo pelo púlpito. Hoje não está mais como era antigamente, mas mesmo assim, a gente tem dificuldade. Tipo assim, uma irmã subir de shortinho lá e falar, não vai, não tem jeito, né? Púlpito central. Para ser correto, o que chamamos de púlpito é, na verdade, o ambão. Esta palavra vem da terminologia grega ambo. Seu significado é alto, elevado, elevação. Em sua forma original,
não mais usual. Hoje era o palco como com decorações belas e artísticas, e ali lia-se as epístolas do Evangelho. Em lugar especial usado pelo ministro da palavra, havia uma passagem que ligava ao presbitério e o nome era Soleias, que a soleia é a passagem mesmo, é o solo, tá? Sola escritura, sola gratia, soleias, no latim. Embora não sejam lugares raríssimos hoje, porém ainda restam alguns na Igreja Oriental. Há uma peça antiga, não mais usada, porém preservada, nos templos da era medieval alta, que são as iconostase. Ícono, identificação, tase, nível. Portanto, identificação de nível. As soleias são as decorações que fazem a base do altar. Originalmente, a palavra sila é daí que as solas, lembra das solas? Sola fide, sola fé. Então, porque era fundamento, né? O retorno à ortodoxia, na interpretação das escrituras de forma mais simples. Espera aí. Eu comi aqui um negócio aqui. Em resumo, o púlpito pode ser o móvel, porém, corretamente, é a plataforma, ou palco. Ambão é exclusivamente o móvel mais alto que chamamos de púlpito. Iconóstase é a cerquinha, a divisa, geralmente onde fica o genuflexório dos altares. Antigamente, a iconostase era um móvel, tinha as janelas que davam acesso do povo ao púlpito. Tipo lugar santo, lugar santíssimo também, né? E aí está explicando aí que no nosso caso, o protestante, que não tem mais aquele negócio, é aquela cerquinha que ficava no púlpito antigamente. Seria um tipo de iconóstase, né? Iconostase. As soleias, o chão diferenciado, a base geralmente decoradas ou carpetes no altar. Os púlpitos protestantes, reformados e evangélicos. Eu expliquei na outra matéria, né, gente, que era protestante, que era reformado, que era evangélico, né? Espero que estejam lembrados. A ideia central do local separado, de onde emana a palavra santa de Deus, a congregação, não mudou para nenhum dos movimentos. Todos se alinham nesta, em princípio. Porém, há púlpitos iconográficos e há púlpitos iconoclastas. Ou seja, os púlpitos de manutenção católica romana ainda preservam a iconografia, com imagens dos classificados santos pelos dogmas conciliares, escritas em latim, grego, copta. Utilizavam estes ícones para adoração e manter a memória tradicional histórica da herança da igreja. Já nas denominações protestantes, reformadas e evangélicas, o púlpito é desprovido de iconografia, embora haja diversos tipos de decoração, mas geralmente não com a conotação espiritual religiosa, salvo alguns símbolos como a cruz do altar, vazia, às vezes um candelabro, chofar ou bandeira de Israel, que isso aí fica por conta das igrejas judaizantes, né? Vamos aqui ao púlpito de 3 níveis. Peraí. Ok. Púlpito de 3 níveis. No século XVIII, os púlpitos com 3 andares se tornaram muito populares nos países de língua inglesa. O objetivo era destacar a importância relativa de cada uma das leituras proferidas. O andar mais baixo era utilizado para anúncios e comunidade. O do meio para o evangelho e o de cima reservado para o sermão. Então, o de baixo era para anúncios da comunidade. O do meio para o evangelho e o de cima reservado para o sermão. Aí está o ambão, tá vendo? Esse é o ambão medieval, mas o ambão normal da igreja aí é o púlpito em cima da mesa lá. É o púlpito de madeira, né? Aquele em cima... Não é o púlpito. O púlpito e a mesa. O ambão é o púlpito. Ele é aquela peça que nós chamamos de púlpito, que está errado. Esse que é o ambão. Púlpito é a plataforma. Aí, ó, púlpito é isso aí, ó, plataforma. Na verdade, a palavra púlpito tem 2 significados. Móvel é em vertical, tipo estante, e o palco, a plataforma. Quando se usa dizer vá ao púlpito, pode ser no palco ou no móvel, o que é um parapeito ou uma estante.
Ambão é o que chamamos de púlpito. Era uma peça elevada por causa da sinalização, precária capela. Mas com o advento do sistema do som moderno, a amplificação desde os anos 40, a função da altura foi não mais relevante, apenas uma pequena elevação seria suficiente. Ele ficava mais alto também para ver o povo melhor e para impedir que o agressor tivesse tempo de pegá-lo lá em cima. Interessante, né? E aí o púlpito é isso aí, o púlpito é o móvel. O púlpito não, o ambão é o móvel. O púlpito é a plataforma. Igrejas em geral. As igrejas geralmente contam com um púlpito central, ou seja, um púlpito localizado no centro do presbitério, no lugar onde a maioria das igrejas está o altar ou a mesa de comunhão. Essa geralmente está ou na frente do púlpito ou ao lado, mas frequentemente nem está presente. O objetivo é declarar que a Bíblia é o fundamento de fé, algo verdadeiro em todas as tradições cristãs, mas realçado mais fortemente por algumas do que por outras. Além disso, a centralidade da palavra, a centralidade, implica que a leitura e a pregação da Bíblia é o ponto mais alto do serviço religioso e, portanto, tem prioridade sobre os sacramentos. Desde o final do século XIX, a tendência na maior parte das igrejas tem sido o retorno ao layout anterior à reforma. Assim, muitas igrejas que tinham um púlpito central agora contam com um lateral. Em suma, púlpito e ambão são duas plataformas elevadas ao longo da história da igreja. Tem partido e repartido com a palavra de Deus. Ambão é um termo do grego que significa elevação. Desde o século IV, os cristãos usavam uma plataforma elevada durante a missa para cantar ou ler a epístola e o evangelho. Semelhantemente, a que os rabinos usavam nas sinagogas para ler a escritura diante do povo. No livro de Neemias 8:4, diz que o escriba Esdras estava sob um estrado de madeira. Está vendo aí, ó? Uma tradução fala que é púlpito, a outra falou que é estrado. Então, comprova a tese de que o púlpito não é aquela peça. A peça não. O púlpito é o altar. A peça é o ambão. Entendeu? Você pode falar assim no culto, irmãos, eu vou agora ao ambão que eu vou pregar. Você fala, ambão? Que bom. Bom. Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra. Espera aí, o que aconteceu aqui? Estão me vendo aí? Sim. Tá? Ué? Para mim tá normal, hein? Voltou. Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los. Com o tempo surgiram dois ambões para distinguir entre a epístola e o evangelho. O ambão da epístola era colocado ao lado sul do sacrário, enquanto o do evangelho ficava ao norte. O desuso dos ambões pelo século XIV deu lugar aos púlpitos, plataformas para a pregação. Então, quando tinha um ambão antigamente, não tinha plataforma, não tinha púlpito. Hoje nós temos o púlpito e o ambão. É porque o ambão, que nome, né, cara? Ambão. Porque o ambão ele era elevado, ele era esculpido na madeira. O de agora é no chão mesmo, mas não deixa de ser um ambão. Aí você fala assim, mas vou convidar aqui o pastor para pregar. Aí o pastor já conhece e fala assim, ambão, que bom. Ambão, vamos lá. Vem aqui pro ambão, irmão. Pô, ficar vendido o que é ambão na igreja. O desuso dos ambões pelo século XIV deu lugar aos púlpitos, plataformas para a pregação. No século XVI, com a reforma protestante, os púlpitos tornaram-se elemento central nas igrejas cristãs reformadas e passaram a decair nas igrejas católicas, no século XIX. Aliás, no século XIX, as igrejas católicas começaram a usar o atril, estante portátil das leituras. Aquela estantezinha que tem menor no culto, tem um púlpito normal lá. Olha eu falando púlpito de novo. Ó. Lá no púlpito tem um ambão e tem uma estantezinha pequena, menor, geralmente de músico, né? Essa aí é chamada de lectório ou de atril. Quer ver, ó? É isso aí, ó. Atril, de átrio, né? Átrio. Que era trazido para os sermões e retirado para os restantes da missa. Hoje proclama-se a palavra a partir do ambão estável e não da estante móvel.
colocado de tal maneira que os ministros ordenados, os leitores possam ser vistos executando convenientemente, escutados convenientemente pelos fiéis. Aqui temos um desenho. Esse aí já é um púlpito mais moderno, né? Esse aqui de baixo, ó, por exemplo, tem escadaria, batistério ali atrás, né? Ali fica o coral, que antigamente eram os presbíteros. Essa questão dos presbíteros no púlpito é uma coisa bem interessante, né? É uma tradição. E assim que eles ficaram mesmo. Depois eles saíram, ficaram à parte. Esse é o presbitério. No layout protestante, reformado e evangélico, o local do presbitério são os locais reservados para a liderança, pastores, presbíteros. São algumas cadeiras no púlpito mesmo ou na lateral. Ou seja, um local de destaque que diga que aqui está a liderança da igreja. Na era medieval, era uma plataforma ao lado do púlpito. Depois foi geralmente usado pelos corais de vozes. Vocês percebem que esse púlpito aqui, ó, eu estou rodando o cursor, ele tem aqui embaixo um almofado, tá vendo? Aqui chama-se genuflexório. E por que essa cerquinha aqui? Porque antigamente essa cerquinha era grande, era um cercão aqui, ó. Era maior. Isso diminuiu, né? Porque dividia o povo do Santíssimo, para dar aquela ideia do tabernáculo. Mas aí o protestante veio e abaixou, ficou mais para oração. E por que esse genuflexório de oração? É outra resposta dos protestantes à confissão que se fazia para os padres. Você podia ajoelhar e confessar para Deus. Viu? Interessante, né? Olha, esse púlpito aí, ó, tem um ambão lá atrás, né? Tem a mesa, né, que é usada, e tem o genuflexório para o monarca. Aí, será quem é que vai subir aí, né? Esse púlpito é o mais moderno. Vocês vêem lá atrás, ó, as cadeiras vazias, ali senta pastores, presbíteros, líderes, pastor convidado. Ali é o presbitério. Aqui eu tenho o ambão. E aqui eu tenho o púlpito. Púlpito é a plataforma, não é o objeto. Ali, esse que é o ambão, né? Aí, ó. Esse é o ambão de 3 locais, ó. Aqui a pessoa, aqui embaixo. Vocês conseguem ver meu cursor? Passar aqui na tela? Consegue? Ó. Sim, sim. Então, aqui é o local da leitura, dos avisos, né? O pessoal, boa tarde, boa noite. Nós vamos ter uma festa na casa do David lá, comemoração do fim da matéria, vai ter um churrasco lá que o David vai pagar para nós. Então, aí você fala aqui embaixo, ó. Mas aqui em cima você lê alguns salmos, alguns salmos não. Desculpa, você lê os livros da Bíblia, né? Vamos ler aqui, né, na parte aqui, tal, papá, de Neemias, né, Provérbios. Esse púlpito aqui, ele tem não, mas pode ser, mas não é bem usado, não. Tem um outro ali que, esse aqui, esse próximo, esse aqui sim, ó. Esse púlpito é metodista. João Wesley pregou aqui, ó. Esse púlpito aqui é de Bristol. Eu já preguei aqui uma vez, ó. Aqui onde João Wesley pregava, ó. Ixi, sumiu. Ai, ai, ai. Espera que eu vou buscar. Segura aí. Vou buscar. Espera um pouquinho. Voltou? Voltou não, né? Espera aí. Voltou aqui. Voltou, né? Ok. Aqui em cima, o púlpito, o ambão, púlpito, aí eu falando púlpito de novo, ó, ambão. Esse aqui é o átrio ou lectório, e aqui a plataforma inferior. Tudo isso aqui é púlpito. Tudo isso aqui é púlpito. João Wesley pregava aqui em cima, ficava 2 caras aqui embaixo, porque a mensagem dele era muito poderosa contra o pecado, o pessoal queria bater nele. Aí dava tempo do pessoal segurar aqui os caras e ele sair daqui do púlpito para outro lugar. Entendeu? Esse aqui é um púlpito que tem o tal do iconostase, que fica entre o altar e o povo, dizendo que o povo é pecador, não é merecedor, e aqui tem a divisão para quem é santo ministrar lá dentro. Isso é o que eles falam. Esse é um tipo de um púlpito nazareno, ó. Não é isso?
é o pregador lá na frente e os presbíteros atrás, oficiais da igreja. Ou não usa mais isso aí? O Boqueirão não tem, pelo menos. Na minha não usa Tem mais, não. usado, mas não. Na minha não usa mais, não. Na minha agora é só o púlpito mesmo, sem nada. Opa! Ok, ok. Vamos fazer assim. O que que vocês... eu queria ver de vocês o que que vocês notaram de novidade aí com relação ao púlpito. Ou tudo foi novo, ou não foi nada foi novo. O que que vocês acharam da questão da iconografia, que é os ícones, né, que esses púlpitos oferecem, a forma, o modelo, o jeito, a questão aí da mesa, o púlpito na frente, do lado. Alguém tinha ideia disso? Os nomes? Como é que é? Fala para mim, vamos ver. Para mim, tudo novidade. Uma vez eu fui ministrar numa igreja que tinha uma estrutura bem parecida e do lado direito do altar para o povo, do povo para o altar lado esquerdo. Eles fizeram a réplica daquele igualzinho, aonde Martin Luther King leu a carta proclamando a liberdade dos negros lá nos Estados Unidos, a igualdade, Sim. na verdade. Direito civil? Ele igualzinho, cara, eu achei aquilo ali interessante demais. Eu perguntei, ué, mas por que isso aqui isolado? Alguém lê ali? Não. Lê aqui desse lado, lê aviso e tudo mais, e aqui no centro é a pregação. É. Eles querem dar um lugar de destaque. Eu acho bonito, sabe? Tá aí uma coisa que eu acho bonito. Acho legal. Um local. O problema aqui é endeusar o local, né? Falar que é santo, né? É muito santo ali. Não, é um local igual banheiro. Mas é que, como vai ler a palavra, então um destaque especial para a palavra. Eu acho legal. Acho legal. Quem mais aí não fazia, achava que o púlpito era a peça e não o altar, né? Ou sim ou não. Para mim é tudo novidade. Quem falou aí? Eu, Flávio. Ah, Flávio. Pois é, Flávio. Você chega na igreja, fica olhando esse negócio o tempo todo aí. Agora você identifica, ó. Se você vê aquela divisão lá da igreja católica, aí é iconostase, né? Se você vê um púlpito mais elevado, um menor, você sabe que é o ambão e baixo é o lectório ou atril. Se você vê o púlpito no centro e na frente a mesa, o outro é a tradição wesleyana, porque a palavra é central, né? E aí vai, cara, é muita coisa. Você vê, você passa, você senta, você olha, você não tem ideia, né? Mas aí a gente passa o culto inteiro olhando para o púlpito ou para o ambão. Ambão no grego ali, lá, aquela elevado, né? Expliquei, né? Sim. Será que também um pouco, né, uso e costume aí, pastor? Porque, como o senhor diz aí, o correto, né, eu estou tentando fazer uma analogia aqui com a minha profissão, né? Onde a gente olha lá o caminhão com a escada e todo mundo chama de Magiros, né? Mas Magiros é a fabricante, né? O nome daquilo é escada mecânica. Seja isso aí, porque a gente costuma justamente o púlpito aí tá falando do móvel e justamente o que é o púlpito que o senhor falou que é a parte elevada, uso e costume, o pessoal chama de altar? Talvez. Exatamente. É, na verdade, Major, hoje a gente chama de púlpito duas coisas. O cara fala assim, vem cá pro púlpito. Ele está chamando você para a plataforma. Senta aqui no púlpito. Senta aqui, passando no púlpito, não é isso? Agora, mas também chama de púlpito o móvel que está ali. O móvel que está ali não é púlpito, ele é ambão, se for mais elevado. Se ele for menos elevado, não é ambão mais, aí ele é lectório ou átrio. O atril, né? Tipo aquela estante de música que você coloca ali é tipo do atril. E quando é a mesa vai lembrar a comunhão, né? A Santa Ceia e a comunhão na frente, que é o sistema wesleyano. E o ambão é o mais elevado. Eu também achei estranha essa palavra ambão, mas é correto. É que para nós foi passado que era púlpito. Púlpito por púlpito por púlpito é a plataforma. É só a base de chão. Não é aquele móvel. É. Quando Lutero foi colocar as 95 teses na porta do castelo de Wartburg,
ele poderia ler aquelas teses lá no segundo púlpito, que é o lectório, que é um assunto teológico, mas não era a pregação da palavra, não era homilia. Então não tinha que ser um ambão, é só para homilia, só para pregação da palavra. Lá em Boston, eu fui pastor de uma igreja em Boston, nos Estados Unidos, que eu aluguei uma igreja americana e elas tinham assim um púlpito bem igual esses aí no alto, né, branquinho, e embaixo do outro lado um púlpito menor. Aí eu logo eu bati o olho e falei, ó, tá ali, tá o ambão e ali tá o lectório, né, que seria uma parte do é um ambão menor, na verdade é um ambão menor, que também é o móvel, né? Eu trouxe essa aula para vocês ter. Eu acho que é legal o canal de liturgia, você conhecer essas coisas. É bom você saber, né? Como pastor, como estudante, né? Né? Eu acho que é relevante. Para mim é relevante. Olha, eu só te digo uma coisa. A partir de agora, toda vez que eu for convidar as pessoas para estarem ao ambão, eu falo assim, ó, convido o pastor a estar ao ambão. A quantidade de peças que eu vou pagar agora com essa aula não está escrito. Você pode falar assim, ó. Pode falar assim, peça ao pastor, pastor Major Anderley que passe aqui pelo lectório, pode passar aqui perto do ambão, esteja no púlpito conosco. E se quiser... Não, eu convido o grupo de louvor a estar no lectório. Ao lectório. Ao lectório é mais que uma pessoa que vai ler algum aviso, vai ler um texto responsivo com a igreja, é o lectório. Ele é para isso. Cara, eu acho esse negócio super legal. Eu acho muito legal isso que você não mistura, né? Tem um local reservado para a palavra de Deus. É o local que, quando o cara chega ali, todo mundo fica quieto. Opa, agora vai vir mensagem. Agora, entendeu? Eu não sei se é assim na Nazareno, mas na Wesleyana, a mensagem toma, assim, um lugar central de um culto na Metodista Wesleyana. O louvor, em segundo... Embora o louvor tenha mais tempo, parece que tem um pouquinho mais tempo o louvor, uma hora e pouco de louvor, e geralmente a mensagem nossa, nossos pastores, né, é tipo 20 minutos. Então, assim, mesmo que o louvor seja maior, mas o púlpito ainda é o local de maior atração. Ninguém vai pregar evangelho lá da porta da entrada, vai usar o púlpito, né? Então eu acho legal essas coisas, né? Esses nomes, nós somos iconoclastas, né? Mas os iconográficos, eles colocam muita coisa. A gente se contenta com um púlpito com uma cortina no fundo, ou um LED para projetar os músicos, né? As músicas. Mas as igrejas católicas tinham decoração, tinha obra de arte, tinha um negócio assim muito santo, quer dizer, imagem de santo, né? E aí vai. Qual púlpito desse aqui? Qual púlpito desse aqui é protestante? Qual que é mais católico? Tem o lado meu direito aqui, ele é protestante ou é católico? Então, mais para quê? Esse de baixo à direita ali é protestante, o de cima lá é católico. Exatamente. Embora também o protestante use aqui também, embora, mas é mais usado, isso aqui é mais usado. O católico ele é mais ornamental.